Oi? Olha quem resolveu aparecer. Bom, e no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando o 24º episódio da 8ª temporada de Hora de Aventura. O episódio em questão é considerado um episódio confuso e estranho por diversas pessoas. Mas hoje eu vou tentar dar uma perspectiva diferente do que talvez o episódio tenha tentado passar pra gente. Então, prepara o seu café. O episódio começa com o Finn, o Jake e o Bimo comendo café da manhã. E logo de início, nós percebemos algo de diferente no Jake. O Bimo parece estar tremendamente horrorizado com a nova aparência do Jake, enquanto o Finn parece estar com uma feição serena. O Finn então diz pro Jake que ele tá diferente, e o Jake responde que não, e que continua sendo o velho Jake. Nesse momento, a gente consegue perceber o que parece uma espécie de negação da realidade vindo do Jake, que talvez seja até compreensiva, tendo em vista que essa mudança foi repentina e aconteceu de forma drástica na vida dele, por mais que ele tente negar. O Jake então repete novamente ser o velho Jake, o que parece ser a gota d'água pro Bimo, e o faz sair correndo enquanto grita. Se colocando no lugar do Bimo por alguns segundos, talvez consigamos entender essa reação mais claramente. Imagina que uma pessoa que você convive diariamente, do nada, aparece em literalmente um novo visual, mas não só como um corte de cabelo diferente, e sim como se literalmente fosse outra pessoa, com um outro corpo, mas ainda com os mesmos trejeitos e traços da antiga pessoa que ela era. Talvez seja difícil de engolir uma coisa dessas. A cena então corta pro Jake em um bar, desabafando com a Iris e o refri, ainda negando o seu novo corpo e o modo como as pessoas veem ele. Até que o refri diz algo que, particularmente, é o que define o episódio por inteiro. Eu sou simplesmente o mesmo de sempre, a diferença é apenas física. Essa frase resume todo o conflito desse episódio, até porque o Jake ainda é o mesmo por dentro. O que mudou foi o seu corpo e a forma que os outros percebem ele, mesmo que ele não tenha mudado o jeito de pensar, agir e a sua personalidade em si. Aí a Iris fala algo em coreano e tenta mudar a cor do Jake para ele voltar a ser o que era, mas a tentativa acaba sendo falha. E nisso, a cena corta novamente, e a gente é mandado para um sonho do Jake, onde ele dá de encontro com uma espécie de estátua de um monstro azul e estranho, que talvez represente como o Jake se vê naquele momento, e como ele está encarando essa mudança na vida dele. O monstro, então, ele toma forma e revela ser o pai alienígena do Jake. E, juntamente, também transforma o Jake nessa nova forma azul que ele se encontra. A questão do pai alienígena tem a ver com a lore do Jake, que não vem ao caso agora, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Faz parte de uma mini saga chamada Elementos. O Jake, então, aparece no quarto do seu irmão, Jermaine, que alega estar desenhando uma montanha. De início, o desenho não se parece nem um pouco com uma montanha, mas isso porque o desenho se trata de uma arte mais abstrata, que é uma arte não objetiva, que não tem uma representação precisa de uma realidade visual, o que faz que ela possa variar para cada pessoa, dependendo de sua personalidade e de seu estado de espírito no momento. O alienígena, então, ele vira o pai do Jake, o outro, que rapidamente se transforma de forma de repente e assusta o Jake. Irônico, eu acho. O Jake então acorda e diz pro Finn que teve um pesadelo, e o Finn diz pra ele que talvez desenhar o pesadelo possa ajudar. O Jake então conta pro Finn sobre o sonho, e diz pra ele que um ponto estranho no sonho era que o Jermaine estava pintando arte abstrata, e diz que ele odeia arte abstrata e por isso nunca pintaria algo do tipo. Em seguida, o Jake tem a ideia de ir pra montanha que o Jermaine estava pintando. E no meio do caminho, ele acaba dando de encontro com um guarda, que, ironicamente, tinha um quadro com a mesma pintura que o Jermaine estava pintando. E o Jake, então, questiona que o quadro não tem nada a ver com uma montanha, e o guarda responde que ele está olhando errado. Essa frase abre algumas portas para diversas interpretações sobre esse quadro e o que ele está representando. Talvez, na visão do guarda e do Jermaine em sua realidade objetiva, ou seja, o quadro como ele realmente é, sem qualquer influência da percepção individual, esse quadro pode mesmo não se parecer com uma montanha. Mas, por outro lado, talvez a visão que os dois tenham dessa montanha seja uma espécie de visão metafísica do que a montanha pode ser em sua essência. Para Aristóteles, a metafísica é um modo de acessar um conhecimento transcendental,
ou seja, que transcende a materialidade e os graus de conhecimento relacionado à vivência material do mundo. Explicar desse jeito talvez seja um pouco confuso, mas basicamente a pintura seria as emoções de Hermione representadas em arte, ou até mesmo o modo que ele vê a essência da montanha por si só. É meio foda de entender. O episódio volta, e o Jake, depois de passar por uma parede d'água e pelo secretário de Hermione, chega ao quarto que ele estava procurando. Ao ter uma conversa com seu irmão, o Jake diz que roubaram a identidade do Hermione, e o Hermione retruca, dizendo que ninguém roubou nada, e ele apenas mudou um pouco. Você parece meio diferente também. Não, eu só pareço diferente. Isso parece negação. Nesse momento, a gente vê a primeira pessoa dizendo na cara do Jake o que está acontecendo com ele, que ele mudou e apenas está negando a realidade. O Jake então toma uma forma de uma criatura estranha, e mesmo depois disso, ainda continua negando a mudança, pedindo para que o Hermione voltasse a pintar da sua antiga maneira. O Hermione diz que parou de pintar do modo que ele pintava, pois ele pintou tantos quadros que, de alguma forma, as formas do mundo pararam de fazer sentido, o que fez ele buscar novas inspirações. Ele também completa dizendo que não é como se suas novas pinturas anulassem as suas antigas, pois, além do mais, todas ainda são ele. É interessante pensar nisso porque não importa o que você faça, mesmo que seja algo bom ou ruim, isso vai fazer parte de você e vai te moldar da maneira que você vê o mundo e a sua personalidade. E logo em seguida, nós encaramos uma reflexão que serve para fechar o episódio. O Jake diz que as formas estão sempre mudando e que, por mais que às vezes não seja aparente que nós mudemos por fora, nós mudamos por dentro. E ele finalmente aceita sua verdadeira aparência. Afinal, a forma como visualizamos algo é total reflexo de nosso mundo interno, e ao aceitar a realidade, o Jake consegue perceber isso. Em seguida, ele se relembra do verdadeiro formato de sua alma, o que faz com que ele volte para sua antiga aparência de sempre. Com esse episódio, nós conseguimos concluir que aceitar a realidade é a melhor forma de lidar com ela, e aceitar as mudanças é essencial para o crescimento. Ao mesmo tempo, também é importante se lembrar da verdadeira alma e essência das coisas, ou seja, o que elas representam em nossas vidas. O termo essência designa o ser, a consistência ou a alma de uma figura, considerado independentemente da sua existência. Dizer o que é uma coisa é declarar a sua essência. Quando nos limitamos a gostar apenas daquilo que imaginamos, perdemos a oportunidade de reconhecer a beleza no que já existe, vivendo uma realidade irreal e constantemente enfrentando frustrações. Essa lição se aplica tanto em amizades, relacionamentos amorosos e até mesmo no nosso relacionamento pessoal. Muitas vezes podemos ter expectativas falsas sobre as pessoas ao nosso redor, desejando que sejam diferentes, que se encaixem em um molde pré-concebido em nossa mente, porém, ao fazer isso, negamos quem a pessoa já é e deixamos de apreciá-los em sua totalidade. É preciso lidar com a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Talvez esse final tenha saído um pouco do tópico principal do vídeo, mas eu acho que é uma lição que se encaixa perfeitamente no que o episódio tentou passar pra gente. Que, pelo menos pra mim, ao mesmo tempo que é um episódio muito confuso, também é muito profundo. E bom, foi isso. Eu agradeço a atenção se você assistiu até aqui. E se puder, um like e uma inscrição dá uma força muito foda. Bom, falou. Blob, tem mais alguém aqui? Eu perdi minha casca. Não, olha, eu fico com vergonha, não.